Alô, galerinha do 8º ano do Educandário Arte de Aprender. Mais uma aula de matemática para vocês. Normalmente quem está aqui é o professor Jefferson Rodrigues, mas como ele não pôde gravar hoje, eu vim aqui dar uma força e vou tentar me esforçar ao máximo para tentar aí levar uma informação para vocês no nível do professor Jefferson, tá certo? Mas vamos para o nosso conteúdo de hoje, que é o cálculo de raiz quadrada, em que consiste uma raiz quadrada, que na verdade é isto e como se calcula, tá certo? Raiz quadrada vem de uma operação chamada radiciação, tá? Que tem este símbolo como base, que é o símbolo chamado radical, este símbolo de raiz, né? E toda raiz ela tem um índice. Esse índice pode ser no mínimo 2 ou mais do que isso, tá certo? Então, na raiz quadrada, nós iremos trabalhar com 2. Esse nome quadrada vem de outra operação que está totalmente ligada com a radiciação, que é a potenciação, né? Uma base elevada a um expoente. Então, quando o número está elevado a 2, dizemos que ele está elevado ao quadrado. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Este é o número 3, se ele estiver elevado a 2, dizemos que é 3 elevado ao quadrado. Então, assim como um número elevado ao expoente 2 está ao quadrado, uma raiz elevada ao índice 2, ela também é considerada uma raiz quadrada. Mas se liga na ideia aqui, ó, se liga nessa ideia. Aqui, eu estou trabalhando com a raiz quadrada ao índice 2. Raiz quadrada do 9. E aqui também, ou quer dizer que é a mesma coisa. Então, ó, raiz do 9. Trabalhar com raiz quadrada do 9 ou somente raiz do 9 é trabalhar com a mesma coisa. Olha a perguntinha do nosso módulo aqui. Cadê o 2 do índice? De fato, ele não precisa aparecer. Então, ó, quando uma raiz não tem número do índice, estamos procurando aí uma raiz quadrada. Esse radical está ao quadrado, tá certo? E futuramente nós vamos ter um estudo mais específico, isso, claro, ainda mais no 9º ano, quando a raiz tem índice mais do que 2. O mais importante para agora é saber se a raiz é quadrada ou não, tá certo? Para uma raiz ser quadrada, já que se relaciona muito radiciação com potenciação, estão totalmente interligados, né? Um número para ter uma raiz quadrada exata, tá? Ele tem que ser um quadrado perfeito. O que é raiz quadrada exata, na verdade? Gente, o número elevado ao quadrado, aqui o 3 elevado a 2, é o 3 repetido 2 vezes, 3 vezes 3. Então, encontrar uma raiz quadrada é encontrar um número que, multiplicado por ele mesmo, resulte naquele valor que está dentro da raiz, que é o radicando, tá? Então, por exemplo, quando eu pergunto assim para vocês, eu vou usar aquele exemplo ali. Raiz quadrada do 9. Lembrando que é quadrada, porque tem 2, mas ele não aparece. A raiz quadrada do 9, como vemos ali, é o número 3. Por quê? Porque 3 elevado a 2, ou seja, 3 vezes 3 dá esse 9 que está aqui dentro, tá certo? E aí, esse 9, chamamos ele de quadrado perfeito, tá bom? E como identificar se o número é ou não um quadrado perfeito? A partir de um processo chamado fatoração, né? Ou decomposição em fatores primos, tá certo? Então, olha só. Aqui eu tenho um exemplo que é o número 49. Né? Como saber se o 49 é ou não um quadrado perfeito e se ele vai possuir raiz quadrada exata? Primeiro, quadrado perfeito expoente 2. Mas não quer dizer que se um número, vou dar um exemplo aqui, se o número está elevado a 4, ele também é um quadrado perfeito. Por quê? Porque ele está elevado a 2, ó, 2 vezes. 3 elevado a 2, 3 elevado a 2, 2 com 2, né? 4. Então, na verdade, para ser um quadrado perfeito, o número pode estar elevado a 2 ou a qualquer número par, tá certo? Então, quem vai determinar é o expoente, a elevação. Então, vamos calcular aqui o 49, se é ou não um quadrado perfeito. Qual o processo que precisamos fazer? Processo de decomposição. Coloco o 49 e passo o tracinho para fazer a decomposição em fatores primos. O que é decomposição em fatores primos? Dividir 49 por números primos, né? Os números primos são aqueles que se dividem por 1 e ele mesmo apenas. Então, por exemplo,
2, 3, 5, 7, né? E por aí vai. O 49 não se divide por 2, por 3, por 5, mas se divide por 7. Então podemos dizer que 49 dividido por 7 é o próprio 7. E 7 se divide apenas por ele mesmo, pelo fato de ser primo. 7 dividido por 7 é 1. Quando chegamos em 1, finalizamos o processo, porque 1 é divisor universal, eu não consigo dividir 1, né? Claro, por mais de um número primo. Então eu finalizo aqui e vou contar quantas vezes, né, o 7 apareceu, no caso aqui, só apareceu o 7, ele apareceu 2 vezes. Então dizemos que o 7 está elevado a 2. 49 é o mesmo que 7 elevado a 2. A pergunta: o 7, que é a nossa base, está elevado a um expoente par? 2 é um número par? Sim. Então podemos dizer que 49 é um quadrado perfeito, tá certo? Vou chamar de QP, quadrado perfeito. Apagando aqui, indo para o próximo exemplo. O próximo exemplo é 144. Vou colocar aqui 144 e vou dividir por números primos. 144, o primeiro número primo é 2 e já divide o 144. 144 dividido por 2 vai dar 72. Eu ainda posso continuar dividindo por 2? Sim. 72 por 2, né? Todo número passa dividido por 2, vai dar 36. Ainda é possível dividir 36 por 2? Sim. Então eu continuo dividindo por 2, que vai dar 18. Ainda posso dividir por 2? Claro que eu posso. Isso vai dar 9. Posso dividir por 2? Não mais. Porque 9 agora é ímpar. Né? Em números ímpares não se divide por 2. 9 é divisível por 3, que é o próximo número primo? Sim. Então 9 é divisível sim por 3. 9 dividido por 3 é 3. E 3 continua se dividindo por 3? Claro. Todo número se divide por ele mesmo. E o resultado vai ser 1. Chegou em 1, finalizou o cálculo. Vamos agora ver quem foram nossos fatores. Aqui eu tive a presença do número 2 e tive a presença do número 3. Só que agora eu vou contar quantas vezes eles apareceram, tá certo? Então, ó, o 2 apareceu 1, 2, 3, 4 vezes. Então eu digo que o 2 está elevado a 4 vezes. O 3 apareceu aqui, o 3, ó, 1, 2 vezes. Então eu digo que o 3 está elevado a 2. Então a fatoração do 144 foi 2 elevado a 4 e 3 elevado a 2. Pergunta: expoente do 2, 4, é um número par? Sim. Expoente do 3, 2, é um número par? Sim. Se os expoentes forem pares, o número é sim um quadrado perfeito. Ok? Tranquilo? Agora, o terceiro exemplo daqui, que é o número 27. Vamos fazer aqui na composição do número 27. Vamos dividir 27 por números primos. O 2 é o primeiro. 27 não divide por 2 porque é ímpar. 27 divide por 3? Sim, 27 se divide por 3 vai dar 9. 9 ainda pode ser dividido por 3? Claro que pode. 9 dividido por 3 vai dar 3. 3, eu posso continuar dividindo por 3? Com certeza. 3 dividido por 3 vai dar 1. Quando dá 1 ali, eu sei que acabou. E agora eu vou só contar quantas vezes o meu fator apareceu. Que no caso aqui eu só tive o 3 como fator. Eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3. Então eu posso dizer que o 3 apareceu 3 vezes. 3 elevado a 3. Então a fatoração do 27, né, a composição é 3 elevado a 3. Pergunta: esse 3 expoente é um número par? Não. Então, este exemplo não é quadrado perfeito, tá certo? Só é quadrado perfeito se o expoente for par. Se a quantidade de vezes que o número aparecer for par. 3 é uma quantidade ímpar. Então veja só, não é por causa desse 3, é por causa desse 3 do expoente. Até porque aqui foi 3, mas ele foi quadrado perfeito porque o expoente era 2. 2 é par. Aqui só seria quadrado perfeito se eu tivesse um 3 a mais, aí ficaria um 4, ou um 3 a menos, que ficaria 2, tá certo? Então aqui no caso,
só se eu tirasse um 3 ou colocasse mais um 3 para aqui ser 2 ou aqui ser 4, e aí seriam números pares. Então esses dois só tem expoentes pares, são quadrados perfeitos. Esse não tem expoente par, não é quadrado perfeito. Então destes 3 exemplos, apenas os 2 primeiros têm raiz quadrada exata. Se eu for calcular a raiz quadrada de 27, eu não vou encontrar um número exato. Eu iria encontrar, né, ainda com muita dificuldade, um número decimal, e esse número decimal ainda não seria exato. Eu iria encontrar, por exemplo, aqui, né, a raiz quadrada do 27. Ia dar 5, um monte de números aí em sequência aleatória, tá certo? Números que a gente chama de irracional, beleza? Então, ó, é possível calcular a raiz de 49? Sim. É possível calcular a raiz de 144? Sim. E elas são exatas, raiz quadrada. É possível calcular a raiz quadrada do 27? Não, tá certo? E como é que eu calculo a raiz quadrada? Agora a gente vai ver esse processo, tá bom? Eu tenho aqui o 676, que foi um exemplo diferente, só para a gente ter o costume aqui de falar. E ele sempre está, e é importante frisar que ele está no exercício de vocês, tá certo? Para quem está acompanhando aí, está na página 25 do livro do 8º ano. Colocar aqui 676 para ser fatorado, tá certo? Fatorado, lembrando, eu vou dividir, né, esse número por fatores primos, números primos. Como esse número é um pouco maior, você faz um pouquinho mais de calma, tá bom? 676. Ele dá para dividir por 2. Porque eu sei que dá para dividir por 2, que ele é par, tá certo? Se você tiver habilidade para fazer de cabeça, você faz, senão você faz a continha. 676. Dividir por 2, gente, é metade, tá certo? Então, ó, metade de 600 é 300. Metade de 70 é 35. Metade de 6 é 3. 300 com 35 com 3, 338. Ok? Posso continuar dividindo por 2? Claro, com certeza. Vou dividir por 2. 338. Metade de 300 é 150. E a metade de 38 é 19. Então eu digo aqui, ó. 150 com 19, 169. Tá certo? Este número agora, você não consegue mais dividir por 2, porque ele é ímpar. Número ímpar. Mas também você não consegue dividir por 3. Né? Se você lembrar da geometria de divisibilidade, né, somando os algarismos, não dá para dividir por 3. Se você dividir por 3 não vai dar exato. Por 4 também não, por 5 também não. Esse número aqui, ó, se você for tentando aí dividir, você vai encontrar lá no final que ele só consegue se dividir por 13. Tá certo? 13. E agora, eu vou dividir por 13, vai dar 169 dividido por 13 é o próprio 13. Tá bom? Se você dividir, você vai chegar a essa conclusão. E o 13 é primo, só consegue ser dividido por ele mesmo. 13 dividido por 13 é 1. Chegou em 1, finalizou o processo. E aí agora eu vou só decompor. Como é que eu vou decompor? Eu vou contar quem apareceu e quantas vezes apareceu. O 2 apareceu 2 vezes. 2 elevado a 2. E o 13 também apareceu 2 vezes. Eu digo que 13 está elevado a 2. Pergunta. Esse número é um quadrado perfeito? Expoente 2 e expoente 2. Os expoentes são todos pares. Se os expoentes são pares, ele é um quadrado perfeito, tem raiz quadrada exata. Então, na verdade, eu vou transformar, né, o 676 nesse formato aqui, que ainda é o 676, mas de outra forma. 2 elevado a 2 e 13 elevado a 2 também. Gente, lembra que eu falei que, mesmo quando não aparece a raiz é quadrada, ou seja, o índice é 2, então ó, não esqueça que aqui tem 2, tá bom? Mesmo que não apareça, você deve lembrar. E aí agora é só repetir as bases, ó, 2 vezes 13, e dividir cada expoente por 2. 2 dividido para 2, 1. 2 dividido para 2, 1. 2 elevado a 1 é o próprio 2. 13 elevado a 1 é o próprio 13. E 2 vezes 13 é 26. Então a raiz quadrada
de 676 é 26. Basta calcular 26 vezes 26, que você vai achar 676. Vamos lá, vamos ver se isso é verdade. 26 vezes 26. Calculando aqui, 6 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 2, 12, com mais 3, 15. Multiplicando agora 2. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 2, 4, com mais 1, 5. Somando ambos os resultados, 6 baixou, 5 mais 2 são 7, 5 mais 1 são 6, e de fato o resultado é o mesmo. Só para a gente finalizar aqui agora, vamos imaginar que eu queira calcular a raiz quadrada do 144. Né? Eu vou colocar a raiz quadrada do 144 para a gente aqui. Deixa eu procurar um espacinho. Vamos aqui, eu vou fazer aqui mesmo, tá bom? 144. Vocês viram aqui que a gente já decompôs o 144, a gente já fez isso há pouco tempo. E a raiz quadrada, né, a gente viu que é um quadrado perfeito, então tem raiz quadrada. E a forma fatorada do 144 é 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 2. Isto é o 144 escrito em outro formato. Agora, eu vou repetir o 2 e o 3, ó, o 2 vezes o 3, vou repetir. E lembrando que essa raiz ela é quadrada, então eu vou dividir cada expoente por 2. 4 dividido por 2 é 2. E 2 dividido por 2 é 1. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, repetido 2 vezes, que vai dar 4. E 3 elevado a 1 é 3. E 4 vezes 3 é 12. E de fato, 12 vezes 12 tem resultado 144. Então, nós precisamos relacionar raiz quadrada com quadrados perfeitos. E para saber se o número é quadrado perfeito, precisamos decompor esse número em fatores primos. E se os expoentes desses fatores forem números pares, eles são sim quadrados perfeitos. P de perfeitos, P de pares. Tá certo? Então, fica aí a dica hoje. A atividade de vocês é na página 25, né? Com todo esse conteúdo que a gente trabalhou agora. Um abraço, espero que nós possamos voltar rápido, né? Porque essa pandemia está acabando com a gente. Estamos com saudade de vocês e precisamos, né, voltar às nossas atividades normais. Gente, fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço para vocês.